um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Faz o mundo acreditar na salvação. Promessas que são muito ricas.
todos os teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus virá. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a misericórdia, né, continuam sendo derramadas abundantemente na sua vida e na sua família. Sejam bem-vindos a essa transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. Aqui você vê a data aqui, ó, dia 6 de outubro, né, que é a data de hoje, terça-feira, 6 de outubro de 2020. Estamos aqui direto do prédio da Primeira Igreja e começamos aí, né, com a música Brilhante no tema de abertura e um clássico da harpa cristã, Porque te abates, ó minha alma, na interpretação da irmã Amanda Vanessa, né? É uma interpretação, né, e cada igreja canta de um jeito aí. Que Deus continue abençoando a todos, sustentando, fortalecendo a sua vida, né, guardando e protegendo cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, o pedido que eu faço todos os dias aqui, coloque, né, um pedido com carinho, respeito, você se identificar no chat. E o chat você dialoga com quem está ali também, não é? Então, ficar atento ali é muito importante para que você saiba realmente quem está assistindo com você ali. Então, é um privilégio
podermos partilhar desse momento aqui ao vivo do prédio, aqui, né? Transmitindo mais uma vez. Nós vamos então orar e eu quero convidar, né, o pastor Joel Cardoso, que ele sempre tem nos ajudado, não é todo dia, mas esse tempo de oração aqui, também tem visto outros pastores, para dividir esse tempo também, né? Vamos então orar com o pastor Joel. Agradeço a Deus mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento de leitura bíblica e de oração. Vamos ler um pequeno texto da Palavra de Deus, vamos fazer uma brevíssima reflexão e depois vamos orar juntos. Hoje o texto está em Mateus 13, do versículo 36 até o 43, que diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mais uma vez, os discípulos pedem explicação sobre essa parábola, que já passamos por ela há alguns dias. E então o Senhor Jesus detalha a sua aplicação. Nós vemos aqui, então, uma lição tremenda através dessa parábola, que o Senhor executará juízo sobre aqueles que vivem a vida desregradamente, que vivem a vida de forma a não glorificarem a Deus, que vivem a vida em desobediência à vontade de Deus. E lógico que a parábola também faz referência a muitos que se misturam ou tentam se camuflar como se de fato fossem tementes a Deus, como se prezassem a vida com Deus, quando na verdade não prezam, são apenas religiosos de fachada ou pessoas que declaram que Jesus Cristo é o Senhor, sem que esse senhorio possa ser visto através do cumprimento das ordenanças que ele deixou. Então, ele avisa através dessa parábola que o dia do juízo é uma verdade e que naquele dia virão os seus anjos e levarão para juízo, para lançá-los no inferno, aqueles que escolheram um caminho diferente da vontade de Deus. E então depois ele estará com os justos, aqueles que foram aprovados por renunciarem à sua vida pela de Cristo, que segundo ele resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento que estamos aqui juntos. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos juntado em oração, tem nos juntado, Deus, com o propósito de nos aproximarmos do Senhor. Obrigado, Deus. Nós glorificamos o Teu nome. Como sempre, Deus, nós Te adoramos, Deus, pela beleza da Tua santidade, Senhor. Tu és tremendo em tudo o que faz, Tu és perfeito em tudo o que faz. Ó Deus, e a quem nós buscaríamos para colocar o nosso dia, senão o Senhor? Colocar o nosso dia em Tuas mãos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti em mais esse dia. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre, Deus, de tentações que não possamos suportar. Que o Senhor nos livre, Deus, da maldade de pessoas impiedosas, Senhor. Que o Senhor nos livre, Deus, da injustiça. Pai, que possamos não só ser alvo, Deus, da justiça, da harmonia sobre as nossas vidas trazido pela Tua presença, mas também possamos ser um instrumento para que isso chegue a tantos outros, Senhor. Faz-nos um instrumento da Tua paz, um instrumento de conciliação, de perdão, Senhor. Ó Deus, mesmo que
atribulados e pressionados, Deus, pelas pressões desse mundo, que não nos percamos, Deus, em continuar amando e insistir em amar como teu filho amou, até aqueles, Deus, que maldiziam sobre ele, Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração assim, Senhor. Dá-nos, Deus, os mesmos sentimentos que haviam em Jesus, Senhor. Dá, Deus, a nós um caráter transformado a cada dia, um caráter cada vez mais assemelhado ao do teu Filho Jesus. Senhor, cuida, Deus, de todas as questões que envolvem a nossa vida. Cuida, Deus, primeiro dos relacionamentos. Dá-nos, Deus, relacionamentos, Deus, positivos, amáveis, Deus. Traz harmonia sobre a nossa casa, sobre o nosso cuidado paternal ou filial, sobre, Deus, o cuidado, Deus, no casamento. Senhor, restaura os corações e une uns aos outros, Deus. Ah, Deus, conserta aquilo que precisa ser consertado, liberta aquele que está preso por vícios e se torna um transtorno na sua família e na sua casa. Senhor, cuida daquele que tem uma debilidade, Deus, ainda que seja mental, física. Restaura, Deus, para que a paz, Deus, nesse ambiente possa vir, Deus, com mais tranquilidade, que possa vir, Deus, como uma situação mais fácil de ser alcançada, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Deus, pelo ajuste financeiro, Deus. Te peço que a nossa vida encontre, Deus, subsídio material para ser tocada de forma digna, de forma que glorifique o teu nome, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor guarde, Deus, a mente daqueles que estudam, que o Senhor faça prosperar, Deus, aqueles que estão se preparando, Deus, para ingressar numa carreira. Ó Deus, que tudo seja, Deus, feito, Deus, debaixo da tua misericórdia e graça. Capacita-os em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se você se sentiu abençoado, mais uma vez eu peço a você que compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Faça crescer o número de pessoas envolvidas nessa jornada de oração e de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Que Deus abençoe aí, pastor Joel. Privilégio aí ouvi-lo, né, mais uma vez. E na quinta-feira estaremos juntos aí, nós temos um encontro de pastores, momento de mentoria, de discipulado, isso é muito importante. Né? O verdadeiro amigo, o verdadeiro pastor amigo, ele é sempre conta com o pastor supremo, que é Jesus. Né? Os nossos pecados não são encobertos. Né? Mais somos amigos de Cristo do que amigos um do outro. Essa é a tônica do Evangelho. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos nessa noite de terça-feira. Né? E vamos então a algumas comunicações internas da nossa igreja. E sempre é importante ressaltar aí essas comunicações. Né? Bom, outubro é o mês das crianças. Domingo, inclusive, é o dia da criança batista. Nós não temos tido ali programações com as nossas crianças presencialmente. Estamos ainda vendo como podemos dialogar. Mas a lembrança das crianças, né? Eles estão tentando gravar um vídeo aí para a gente matar a saudade um pouquinho das crianças, né? Também nesse mês de outubro, é o mês do Outubro Rosa, né? E sempre desliga a minha câmera aqui. Nós vamos então estar trabalhando, né, essa questão das mulheres. Vamos ter uma programação presencial das mulheres no sábado, né? E isso aqui no dia 24. Vamos falar sobre esse programa das mulheres aí, isso é importante. E os homens também têm trabalhado. Teremos a nossa reunião de oração dos homens da igreja, uma vez por mês, no próximo sábado, dia 10, agora, às 8 horas da manhã. Está 9 aí, mas está errado, né? É às 8 horas da manhã e teremos aí a programação dos homens. Domingo também é o nosso domingo de ação social, onde os membros da igreja trazem suas doações de alimento para abençoarmos famílias realmente carentes, né? Famílias que têm passado dificuldade, desemprego, não tem sido fácil. Então, os membros da igreja estão todos aí bem envolvidos nessa questão que é tão importante. E, é claro, estamos em campanha de missões nacionais. Sábado teremos o nosso delivery missionário também. Já vamos falar sobre isso, né? E a campanha de missões nacionais, porque ele me amou, e nós estaremos. Daqui a pouco eu vou falar também sobre uma conferência, vai começar hoje também, né? E nós vamos estar orando. E hoje, né, dia 6, é o dia 36, que os 30 primeiros dias foram em setembro, de oração pela pátria.
ore para que Deus garanta o pão diário na mesa de cada trabalhador, né? Esse é o pão diário aí, que Deus esteja na mesa de cada trabalhador aí. Tá bom, queridos? Então vamos a esse momento nosso, digamos, missionário, né? Como nós temos trabalhado aqui. E eu achei esse vídeo aqui muito interessante, que é um resumozinho da história da Junta de Missões Nacionais. O que é a Junta de Missões Nacionais? As igrejas batistas do Brasil se unem, né, para evangelizar a pátria. Cria um órgão, se especializa para que as igrejas, né, a junta não está acima da igreja, a igreja está acima da junta. A igreja é o organismo vivo, é o corpo de Cristo, né? Então, maior do que a igreja, o próprio reino de Deus, o próprio rei Jesus. Mas a igreja, ela é pois Jesus deu a vida pela igreja, não deu pela junta de missões, nem pela convenção, mas isso não desmerece nem a junta nem a convenção. Elas são importantes porque respondem a um princípio dos batistas, que é a cooperação. Nós temos, inclusive, a Aliança Batista Mundial. Teria sua conferência esse ano aqui no Rio de Janeiro, foi transferida para o ano que vem, não é? Aqui no Rio Centro, aqui, devido à pandemia. Então, nós somos cooperadores. E cooperamos, inclusive, com outras denominações, outras organizações para a proclamação do Evangelho. Bom, então, vamos então conhecer um pouquinho da história da Junta de Missões Nacionais. Com 125 mil réis, uma caixa de Bíblia e um desejo ardente no coração, os batistas brasileiros fundaram a Junta de Missões Nacionais para conquistar a nossa pátria para Cristo. Nossa história foi escrita por pessoas que deixaram marcas profundas na evangelização do Brasil. Nomes como o pastor Salomão Ginsburg, Lewis Bratcher, Davi Gomes, Samuel Mead, nos inspiram até hoje a avançar por mais centenas de anos. Nossa história é feita de gente. Gente que ama nossa pátria e que deu a sua vida para a obra missionária. Enfrentamos muitos desafios, mas sabe o que nos inspirou a avançar? Foi a coragem da missionária Noemi, que em um curto período pelo campo, mobilizou muitas vidas para o ministério. A compaixão do casal missionário Francisco Colares e Beatriz, que após encontrar 3 crianças órfãs em um rancho de palha, abriram o lar batista FF Sorém. A coragem de mulheres como Marcolina Magalhães, Beatriz Silva e Sara Cavalcante, que expandiram o Evangelho de Cristo pelas escolas e dispensários. Esta é a visão de Bratcher, que usava todos os recursos disponíveis para proclamar o Evangelho de Cristo, nos deixando uma mensagem importante. Prossegui sempre avante, porque ainda fica muitíssima terra para se possuir. A determinação do pastor Davi Gomes, que deu um grande impulso à obra missionária com ênfase na área social, ampliando nossa atuação nas áreas de ensino, saúde, campos pioneiros e grupos específicos de indígenas e judeus no Brasil. A dedicação do casal Krieger, que há anos levam as boas novas da salvação para os indígenas. A coragem de 102 pessoas, que em 1974 percorreram a Transamazônica enfrentando todos os desafios da época, e que até hoje nos impulsiona a ir de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa, desde os lugares mais próximos até as comunidades ribeirinhas mais distantes. O envolvimento de muitos parceiros da ação missionária, que além de ofertar recursos, doam a sua própria vida para mobilizar e envolver pessoas. E é por estas e outras milhares de realizações que agradecemos aos executivos, missionários, parceiros do PAN, igrejas, associações, organizações e a todos que anonimamente contribuíram para Missões Nacionais se tornasse referência na oração,
evangelização, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Grande tem sido a colheita, e isto renova as nossas forças para prosseguirmos em busca do nosso maior sonho: conquistar a nossa pátria para Cristo. Aí, né, meus irmãos, um pouquinho da história da Junta de Missões. E hoje, às 20 horas, ou seja, daqui a pouquinho, né, daí a menos, um pouco mais de meia hora, nós teremos uma conferência online, né, pelo Facebook, pelo YouTube, conferência Um Sonho Chamado Brasil. O que é essa conferência? Teremos testemunhos, né, mas a Junta ela vai apresentar os projetos, né, o que estão os sonhos, para mostrar o seguinte: bom, com a sua oferta, com a minha oferta, com a nossa oferta, nós podemos manter o que já alcançamos e alcançar mais ainda, né? Então, essa é a ideia e esse é o projeto, então, dessa conferência. Então, convido você logo após a transmissão. Eu só não faço o link direto, que ia ficar uma transmissão muito longa, né? Mas eu recomendo que você entre aí no YouTube, digite Missões Nacionais, que vai estar assim ao vivo, você já vai entrar ali, já caminhando aí, que vai ser bênção, tá bom? E o último anúncio aí eu quero falar, já tinha comentado, né? A questão do nosso delivery missionário, né? Próximo sábado, agora dia 10, teremos o X-Tudão, como Carlos Eduardo chama, a R$13, com guaracã batata frita 10, e entregamos ao redor aqui da nossa igreja, mas para que você saiba, até para encorajar as igrejas, né, a não deixarem de contribuir, e isso daí é muito importante, toda a parte da contribuição, né, para a obra missionária, né? E há uma música, né, que é muito cantada nas cristolândias, né, do Brasil inteiro, e que ela diz assim: nada além do sangue do Fernandinho. E essa aqui é uma igreja presbiteriana, né, a Alphaville gravou, e eu espero aí que a gente consiga executar sem o bloqueio aí. Então fica de olho aqui na data que seja outubro, né, para saber aí como é que estamos aí na música aí. Nada além do sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aí, né? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É uma versão mais rock, né? Mas que coisa bonita, né? Vamos então à meditação das leituras de hoje. Como você sabe, né? E nós temos falado aqui, nós temos lido, né? Estamos lendo aí o Evangelho segundo João nesta semana, né? E estamos aí nessa terça-feira lendo os capítulos 4, 5 e 6. E é a leitura toda da Bíblia que está dentro de um contexto da igreja, né? E aqui nesses círculos missionários, né, como eu tenho chamado, a gente entende esse movimento, e é um movimento geral do discipulado, né? E nós alcançamos as pessoas com o Evangelho, nós integramos aqueles que, né, foram alcançados, se chamam convertidos, integramos na família de Deus para serem membros, capacitamos esses membros para serem discípulos de Cristo Jesus, né? Aí se tornam discípulos, né? Só que aí é uma diferença, né? O processo é muito mais contínuo, né? E esses discípulos são enviados para serem discipuladores. O que um discipulador faz? Ele alcança pessoas com o Evangelho. Então isso é na igreja, né? Na grande reunião ou no pequeno grupo, né? Essa é a ideia realmente que nós trabalhamos, e isso nos ajuda. Então, nesse trimestre, nós temos trabalhado que a Igreja Missionária capacita os membros em discípulos de Cristo, baseados em 1 Pedro 3,15. Né? Lemos já Lucas, estamos lendo João e começaremos os Salmos na semana que vem. Né? Hoje, então, essa semana, o Evangelho de João, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que realmente creem em Jesus. Nós vamos ver com os salmos as disciplinas de um discípulo na capacitação, né? A semana vamos ver que o discípulo precisa ter intimidade com Deus, ter esse tempo com Deus é fundamental. Mas para que tudo isso ocorra, ele tem que crer em Jesus, né? E a gente vai ver a dificuldade de definir o que é crer em Jesus. E a partir dos exemplos de João, nós vamos entender aí, né, o que é crer em Jesus e como isso faz toda a diferença. Vamos então à meditação de hoje. Terça-feira, né? Dia 190. Está chegando ao dia 200 já, né? Dia 200, na semana que, se não me engano, na sexta-feira que vem, chegaremos aos 200 dias da leitura da Bíblia, faltando a 166 dias, né? Que são 366 dias de leitura. E nosso planejamento humano é o término no dia 31 de março de 2021, os 20 anos da igreja. Esperamos que até lá, se não tiver a vacina, pandemia mais controlada, poder reunir os irmãos. Não podemos reunir muita gente no prédio, mas esperamos, quem sabe até lá a vacina já não tenha avançado, né? E possamos ter um grupo maior e aquele bom. Mas se não tivermos também, não tem problema, porque o culto não é determinado pelo lugar, né? É pela comunhão com Deus. Estamos lendo então João 4, 5 e 6, e eu separei então João 4, 41 a 42, que diz assim: muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, esta aqui é a chamada mulher samaritana: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus, a crença desses estrangeiros e o destaque desta mulher, né? Nesta terça-feira lemos sobre a apresentação de Jesus em Samaria, né? Ele vai a Samaria e ele é apresentado como Filho de Deus. E os samaritanos, que não são nem judeus, não são nem religiosos, são uma escória, né? Até hoje não são considerados judeus. Os poucos samaritanos que sobreviveram até os dias de hoje, né? Nem são considerados israelenses. O verso de hoje mostra a consequência de quem realmente crê em Jesus. Qual é a consequência de quem realmente crê em Jesus? Não se contém e anuncia a todos, né? Então a mulher samaritana creu, a gente não sabe o nome dela, né? Foi à cidade e os samaritanos creram em Jesus pelo testemunho dela. É um relato interessante, talvez seja a nova convertida que mais ganhou vidas em pouco tempo. Ela mal se converte e já vai pregando. E é isso, já entendeu ali o que é o discipulado e já está sendo enviada para ser uma discipuladora, ainda que ela não conheça muita. Mas ela sabe de uma coisa: ele é o Messias, ele é o Messias. Se o membro da igreja, né, e aí membro eu estou entendendo, né, não anuncia entusiasticamente o nome de Jesus, é porque ainda não creu totalmente em Jesus. Talvez nem seja convertido,
né, mal foi integrado, a capacitação dos membros em discípulos de Cristo tem constantemente o olhar interno, o ser, e o externo, o fazer discípulos. Então, pastor, nós vamos fazer um culto ao ar livre na rua tal. Podemos fazer, não é um problema. Mas a minha questão é, nosso foco é no evento ou na minha vida devocional com Deus que me leva a amar a Cristo e querer anunciar o Evangelho? Sou eu convertido? Sou eu integrado à igreja? Estou eu sendo capacitado? Entendi claramente o que é ser enviado? Há um entusiasmo da minha parte? Posso não ter conhecimento, posso não ter diplomas, posso não conhecer as línguas originais, mas amo a Jesus e quero falar de Jesus. A pergunta então é, você anuncia entusiasticamente Jesus Cristo às pessoas? Isso daí é importante, a gente caminhar aí nessa vibe, né? Como dizem aí os jovens, nesse sentido aí. Que Deus continue a todos abençoando. E nós vamos agora, então, a mais uma canção. Logo depois nós vamos comentar os capítulos, então, de João, né? Deixe-me separar aqui a música. Grandioso és tu. Vamos adorar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
celeste, então me transportar. Adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, né? Que bênção aí essa canção mais uma vez, louvando aí um clássico, né? E nessa bênção aí. Vamos então aos comentários dos capítulos de hoje. Nós estamos lendo João, capítulo 4, né? E também nós estaremos aí caminhando nesse sentido aí, né? É interessante que eu estou falando com vocês aqui e meu computador são duas telas abertas, né? E o celular aberto, porque eu não tranco o celular aqui, né? E então tem que responder, às vezes aqui é um pedido de emergência, não tem como atender, né? Mas também eu educadamente, olha, estou gravando, né? Então, se puder esperar um pouquinho aqui, né? A gente agradece, né? Eu não posso nem falar no ar quem é, né? Para não constranger, né? Então, a gente agradece aqui, né? Ainda mais quando é da família, né? João 4, então, Jesus e a mulher samaritana, não é? Vamos lá, então. Quando Jesus soube que os fariseus, né, tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, e, aliás, essa é uma informação, né? Mais pessoas estão caminhando com Jesus e menos com João Batista. Mas João vai dar uma informação. Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, né? Esse é um processo. Muito provavelmente ele fez o processo inicial com os discípulos e eles fizeram, porque eles tinham que fazer isso mesmo, né? E o treinamento era importante porque eles iam batizar em quantidade ali, realmente. Jesus volta para a Galileia e era necessário passar por Samaria. Corta caminho, o judeu não gosta de cortar caminho por Samaria, mas, é claro, havia um propósito ali. Quando Jesus chega ali em Samaria, né, uma cidade chamada Sicar, né, cansado da viagem, ele sentou-se, porque a caminhada era a pé, né, e isso era por volta do meio-dia, então o sol estava ali, né, queimando ali. Uma mulher veio, mulher samaritana, nós não sabemos o nome dela, veio tirar água do poço, né? E aí Jesus vira para ela, o que não é normal, o primeiro um homem falar com a mulher naquele tempo. Segundo, um judeu falar com a samaritana. Pastor, como é que eles sabiam? Pela vestimenta. Jesus, pela vestimenta dele, ela sabia que ele era rabino, e ele sabia que era da mulher samaritana porque ele não se vestiu igual aos judeus. Porque os discípulos foram à cidade comprar alimentos, então a mulher perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela entendeu, então, essa questão aí, né? Que nós estamos caminhando, então, né? Agora estão me ligando, né? Para você ver que não é fácil, né? Eu tenho que atender aqui, gente. Ao vivo aqui. Estou gravando. Né? Pega a chave. Não posso parar. Não posso parar. Não posso parar. Você está vendo tudo ao vivo. Agora tem mais outra ligação aqui. Eu acho que eu vou ter que, né, vou ter que continuar aqui. Não posso mais. E aí, por quê? Os judeus não se dão como samaritanos. Jesus respondeu, né? Bom,
Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria. E ele lhe daria água viva, né? Então, isso daí é muito importante, esse entendimento aí, né? Agora é mensagem, é WhatsApp, é telefone, né? Daqui a pouco estão batendo aqui também. É bênção, né? O pessoal fala, né, que soldado no quartel quer ser trabalhando, mas eu não tenho, como eu estou sozinho aqui no prédio, né? A gente não tem ninguém, então eu tenho que atender todo mundo aqui. E é na hora da transmissão, né? Você pedisse, né, água, você daria água para você. E a mulher, o senhor não tem... Porque água de poço, né, é uma água suja, barrenta, né? Então é uma água que não é limpa, né, ali. Uma água viva é uma água de fonte, de rio, né? E você pega aquela água, tem que coar a água, todo um processo ali de purificação, né? Como é que o senhor vai conseguir essa água? É maior que o nosso pai Jacó, né? E aí Jesus está dialogando com aquela mulher, ela não a conhece, né? Ela não conhece a ele a conhece como Senhor, naquele momento ali como homem, né? Ele diz para ela, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Então é um desafio realmente aí. Quem beber da água do poço, ele está dizendo, vai ter sede, né? Eu estou aqui com a minha garrafinha de água aqui, né? E nós estamos caminhando aqui. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa que não dará mais sede? A água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. E a mulher então diz, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não venha mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscar. Ok? Então Jesus já chamou a atenção daquela mulher aí. Aí ele diz para ela, vá, chame o seu marido e volte aqui. E ela disse, não tenho marido. E ela deve ter baixado a cabeça ali, porque a condição dela era uma condição complicada, né? E Jesus diz, então, você tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. E aí aquela mulher podia reclamar de Jesus, né? Ela fala, agora sei que é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve, um lugar em que se deve adorar. Aliás, essa é uma discussão até hoje. Tem irmãos que só faltam me bater, porque eu tenho dito para os idosos ficarem em casa, né? Porque isso é um pecado. Como pode um pastor proibir a igreja de adorar ao Senhor? Eu falei, o pastor não está proibindo nada. Eu não posso proibir a sua adoração. Agora, o prédio aqui é responsabilidade nossa, né? Então, e até porque aprendeu que culto só é no templo. Não pode ser em casa, não pode ser em lugar nenhum, né? E a construção dos primeiros templos cristãos é bem depois do ano 300, né? E Jesus, então, disse, mulher, e o que ele está dizendo aqui serve para nós hoje, gente. Presta atenção. Acredite no que digo. Vem a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Porque eles não vão existir mais, né? Eu diria, não é nesse prédio, né? Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, né? E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Não é isso? Deus é espírito. Deus não está no templo. Deus não está no templo. A presença dele pode ser sentida no templo, no hospício, no presídio, no cemitério, qualquer lugar. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O microfone não está bom, então você está sentindo um som arranhado de vez em quando aí, né? O técnico não veio ainda, né? Ficou de ainda passar aqui hoje, para ver se eu consigo, né, melhorar o microfone aqui. Não é o microfone, é o computador que não está captando o som do microfone, né? A mulher respondeu, e ela conhecia as Escrituras. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Cristo, né, é a palavra ungido. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E nisso que ele fala isso, a mulher toma aquele impacto. Os discípulos chegam, veem ele conversando com a mulher, não perguntaram nada. A mulher que foi pegar água, deixou o cântaro lá e foi para a cidade. Ela volta para a cidade,
e diz: venham comigo e vejam um homem que me deu tudo. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E aqui, queridos, eu quero só chamar a atenção, porque Jesus não falou: poxa, mulher, você é uma mulher sofredora, né, batalhadora, vencedora. Ele não falou isso. Falou: olha, realmente você... E ela talvez tenha ouvido essas palavras, mas quando ela ouve de Jesus, do erro dela, do pecado dela, ela diz: ele me disse tudo que eu já fiz, ele é profeta. Eu ouvi uma palavra agora de verdade, é isso que eu quero dizer. Jesus, ele não faz média, Jesus não fica falando, né, palavras adocicadas, ele fala o evangelho. Então os homens saíram da cidade e foram até Jesus. Enquanto isso, os discípulos trouxeram a comida, foram lá na cidade, coma. O senhor vai comer? Não. Ele falou: tem uma comida que vocês não conhecem. Aí quando ele começa a falar assim, lá vem lição, né? Ué, será que alguém trouxe algo para ele comer antes? E ele diz aqui, tudo em vermelho, porque são palavras de Jesus, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajuda o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois num caso é o verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher onde não semearam, outros trabalharam, mas vocês aproveitaram o trabalho deles, né? E aí, então, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz, né? E quando os samaritanos, né, nós lemos esse versículo no início, foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra da mulher, da palavra de Jesus. Muitos outros creram, além do que a mulher disse. E diziam para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por isso que João também começa o seu livro dizendo: veio para o que era seu, os seus patrícios, os judeus, e eles não o receberam. Mas a todos quanto, inclusive samaritanos, que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram nele. Aleluia, né? Temos aí a cura do oficial de um filho de um rei, né? E aqui é o segundo sinal, o segundo milagre aqui, né? Que Jesus aqui foi para a Galileia, e ele mesmo testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. As pessoas não creem nele, né? Olha, ali ele é o Jesus, filho do José, carpinteiro, né? Assim que quando chegou a Galileia, né, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, né? Jesus voltou a Caná, e lá em Caná estava o filho doente, né? O oficial do rei, filho doente, e ele ouviu dizer, e foram até Jesus: ele está morrendo, Jesus, se vocês não virem os sinais e prodígios, de modo nenhum crerão, né? E o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra, né? Então vá, e o seu filho vai viver. O homem, aqui, ó, essa é a chave. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntaram: a que horas, mais ou menos, né? Isso, a que horas é hoje? A que horas, mais ou menos? É pela sombra que se vê, quando se tinha relógio no passado. É a hora, tá ontem, é 1h da tarde. Então o pai reconheceu que era a hora que Jesus falou, porque a distância era grande, né? E olha, e ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir, então, para a Galileia, né? Da Judéia à Galileia, né? Isso aí é muito importante. Esse é o capítulo 4 só, tá, gente? Já são 8 horas aí, não é? Mas isso aí é importante aí. A cura de um paralítico, né? Que é o terceiro sinal. Havia uma festa de judeus, Jesus foi, né? E trouxeram aqui uma multidão de enfermos, estava lá, né?
porque tinha a crença, né, que um anjo descia, agitava a água, o primeiro que pulava era curado, né, de qualquer doença. E tinha um cara ali que estava na fila já há muito tempo. Só de doença ele tinha 38 anos. E Jesus o viu deitar e perguntou para ele: você quer ser curado? Ele falou: claro, olha só, eu não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água agitar. Quando eu tento entrar, o outro doente chega mais rápido do que eu. E Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegou o leito, né, começou a andar, e era naquele dia sábado. Por isso os judeus disseram: é sábado, você não pode ter permissão para carregar o leito. O judeu nunca viu milagre. O mesmo que me curou disse: pega o seu leito e anda. E perguntaram: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que não sabia responder, porque ele ficou tão feliz. Né? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Jesus, ele não se identificou logo, né? Porque tem gente que é assim, né, gente? Que faz um milagre, né? Aí quer aparecer. Não, vou tirar aqui uma selfie aqui, né? Fazendo um milagre aqui, olha, olha como Deus me usou, como Deus me usa. Jesus curava, mandava ficar quieto, nem se identificava, né? Olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus. Por isso Jesus foi perseguido até, né? E ele disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso... Agora, preste atenção, tem gente que não crê que Jesus é Deus, né? Até os mais incompetentes judeus acreditavam nisso, né? Ou pelo menos entenderam isso. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, na cabeça deles, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Hoje a gente fala tudo assim: filho de Deus, também é filho, também sou filho de Deus. Mas ser filho de Deus, o filho de Deus, né, é fazer igual a Deus ali, né? E eles entenderam isso. Jesus disse que o filho... Isso aqui é um discurso lindo de Jesus, uma mensagem poderosa, né? Em verdade, que o filho não pode fazer nada por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Então, Jesus está dizendo que aqui na terra, e ele nos dá um ensino para a vida cristã, né? Nessa capacitação, né? E isso aqui vai ficar muito claro quando nós estudarmos como igreja, né? Dentro da escada maturidade espiritual, lá na frente, o livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, né? Porque ele vai trabalhar esse aspecto. Não é você quem faz, é o Senhor quem faz. Você se junta a ele, né? Então, tudo que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho, né? Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados, né? Então, assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho faz. E o pai não julga, né? Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, João vai dar diretos versículos sobre certeza da salvação, né? Que de novo Jesus fala, no 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui é o lado humano, né? Filho de Deus é o lado divino. Não fiquem maravilhados com isso, né? Aqui, ó, eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou, né? E que mais aqui? Então ele vai falar do testemunho de João, né? E vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma, né? De Deus. Também não tem a palavra permanente em vocês, porque não creem naquele que ele enviou, que no caso é Cristo Jesus. Vocês, né, judeus, que não creram, examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que me testificam, né? Contudo, vocês examinam as Escrituras, leem, mas não querem vir a mim para ter a vida. Eu não aceito a glória que vem de pessoas. Sem, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Jesus pega pesado, né? Não tem média, não. E eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês receberão. Não é verdade, gente? Eu canso de ver isso, né?
eu corro um risco, eu digo muito para a igreja, né, em pregar o evangelho. Porque se a igreja começa, né? Porque quando a pessoa ela é crente, ela ouve sobre os seus próprios pecados, ela se arrepende, ela chora. Mas quando ela não é, rapaz, muitas igrejas estão cheias de pessoas que não são convertidas, muito menos integradas, que não são discípulos, né? Jesus advertiu que muitos vão fazer isso, Senhor, Senhor, né? Basta ver o testemunho que se é dado aí, chamados evangélicos brasileiros. Então, é um risco que eu estou correndo, né? E aí pode vir o outro pastor para fazer a alegria da galera, né? Recebe mais, é elogiado, né? É aplaudido, e todos são condenados. Então, eu não faço esse marketing aí, né? Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do único Deus? Não pensem que eu os acusarei, não, diante do Pai. Quem acusa é Moisés. Vocês leram, vocês conhecem aqui, né? Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim. Poxa, vocês leram. Olha o contraste com a mulher samaritana. Ela ouviu falar de Jesus, não tinha a mesma leitura que os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Todavia, quando ela viu, ela logo creu. Já eles que conheciam detalhes da lei não creram, né? Se vocês não creem nos escritos, como é que vão crer nas minhas palavras? Jesus fala que vocês não creem nada na Bíblia, não, né? E aí, então, caminhando aí nesse sentido aí, né? E o último capítulo de hoje, a multiplicação dos peixes e pães, né? Que é o quarto milagre, se você está contando certinho, 1, 2, 3, 4, quarto sinal. E você pode ver aqui, ó, que é um milagre que acontece nos 4 evangelhos, ele é narrado, tá? A importância dele, né? Jesus atravessou o mar da Galileia, que é chamado Tiberíades. Eu quero que você grave Tiberíades, porque domingo a gente vai ter que ler sobre Tiberíades, tá bom? Uma grande multidão o seguia. Lucas trabalhou muito essa questão da grande multidão na semana passada. E a multidão, né? O pessoal vibra aí, né? Pastor, a igreja está cheia, né? Isso é bom. A igreja está vazia, isso é ruim. Eu falei, depende, meus irmãos, depende. Depende muito. Está cheio de pessoa pro oba-oba ou está cheio de pessoa buscando a Deus, se convertendo, né? Adorando ao Senhor, ou só vê porque está na escala, porque está no programa, ou por quem está pregando? Não sei. É o coração, não posso avaliar. Eu não posso julgar. Eu posso ensinar e é o que eu faço, né? E os frutos vão determinar. Porque tinham visto os milagres que ele fazia. Então ele subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos, porque era o tempo do discipulado. A festa da Páscoa estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, disse a Filipe, né? Onde compraremos o pão para lhes dar de comer? Jesus disse para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer, né? Agora, João sabe disso, mas na época também não sabia, não. Felipe, olha, Senhor, não temos nem 200 denários. O que é o denário? A moeda romana de prata que era pagamento por um dia, né? Dá para alcançar. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pela segunda vez, André não aparece, só aparece aqui. André vem e traz alguém para Jesus, né? E ele faz esse leque. Inclusive, tem até um projeto, né, chamado Operação André. Nós oramos por 5 pessoas conhecidas e 5 desconhecidas pela salvação delas, para levá-los a Jesus, né? Jesus manda, então, passo que todos se assentem no pão, havia muita relva, os homens eram quase 5.000 homens. Jesus pegou, distribuiu, né? E todos ficaram satisfeitos. Ainda sobrou pedaço para que nada se perca. Sobrou 12 cestos de pedaços, né? Daqueles 5 pães e 2 peixinhos ali. Quando as pessoas viram o sinal, né, ali que Jesus tinha feito, né, esse quarto sinal, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Enquanto muitos correriam para a multidão, né? Oh, agora eu sou o rei! Leonardo DiCaprio, eu sou o rei do mundo! Não. Jesus se retirou para o monte. Ao final dos dias, os discípulos desceram para o mar, né? E entrando no barco, passaram rumo a Cafarnaum, estava escuro, Jesus continuava no monte orando, né? E o mar estava agitado, os discípulos tinham navegado, né? E Jesus ali, então,
caminha sobre as águas. Esse é o próximo, mais um sinal, né? Ele caminhar sobre as águas. Sou eu, não tenha medo, não tenham medo. E o receberam com alegria e o barco chegou ao seu destino. Agora, preste atenção nessa passagem, que ela é extraordinária, né? E assim, sabe, quando você prega o evangelho, você paga um preço, óbvio. Óbvio, qualquer ação sua tem consequências. Isso é óbvio, isso é filosófico, né? Mas olha como é que nós devemos pregar o evangelho. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que havia apenas um pequeno barco. Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos e partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali nem com seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Né? Se eu fosse aqueles pregadores pentecostais clássicos, né? Diria: alguém dá glória, a multidão está procurando Jesus. Preste atenção no texto. Chegaram no outro mar, perguntaram: mestre, quando é que o senhor chegou aqui, mestre? Poxa, nós estamos buscando o senhor aí, né? Então, eram cariocas. Então vamos lá. Em verdade vos digo que vocês me estão procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Rapaz! Esse é o evangelho. Não faz média, não dá oba-oba, não trabalha, né? Afagar o ego, né? Afagar o ego. Pastor, porque o outro pastor, que o pastor X, pastor Y, falava isso, o senhor veio dizer aqui que eu sou pecador. Eu tenho que dizer o que a palavra de Deus diz, porque eu sou o pior de todos. Né? Eu sou o cara que mais erro nessa igreja, porque eu sou pastor, eu estou de frente, eu tomo as decisões e erro nas minhas decisões. Né? Por isso eu tenho a liderança, para a liderança, e digo que o princípio batista da democracia é que ao erramos juntos, também estamos certos, porque erramos juntos, que não podemos errar desunidos, né? E isso é um princípio. Que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntaram. E Jesus falou: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E aí, olha como eles não creriam, não estavam nem aí para a mensagem. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, e deles comeram pão, né? Aí Jesus, né, deve ter ali: em verdade digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, se é o Senhor deles, sempre desse pão. Aí vem, essa é a primeira declaração, deixa eu só ver aqui, é a primeira declaração: eu sou de Jesus. Né? Deixa eu ver se tem referência a eles. Não tem aqui, né? Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Né? Porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Eu creio nessa aplicação que as ovelhas de Cristo que vêm para a nossa igreja, para a sua igreja, creio, as ovelhas são o Senhor quem manda. Cabe a minha limitação humana trabalhar se eles são convertidos, né? Para ver se são as ovelhas de Jesus realmente. Quem não é ovelha não vai ficar, a não ser que seja lobo, né? E venha interessado pela mensagem agradável, palatável, né? Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus que atravessaram o mar, a multidão, cadê Jesus? Começaram a murmurar contra ele, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ué, mas esse aí não é o Jesus filho de José? Conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele fala que desceu do céu? Esse cara tá doido.
E Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai... Perdão, gente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Está lá em Isaías 54, 13. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, e esse já viu o Pai. Em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre eles. Como é que este pode dar sua própria carne para comer, né? Inclusive até tinha heresia dizendo que eles eram canibais, né? Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Quem come a minha carne e meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem, né? Comparada com pão, e está dizendo, bom, e que ele vai usar inclusive na última ceia, né? Carne e sangue. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente ouviu por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele lá do passado que os pais de vocês comerem, mesmo assim morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus estava falando isso na sinagoga lá. Muitos dos seus discípulos, preste atenção, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Esse é o evangelho, meus irmãos. Esse é o evangelho, meus queridos. É duro, mas é a verdade. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele estava dizendo, disse-lhes. Aí Jesus podia falar assim: não, meninos, não, fica assim não, eu estou falando para ele, mas vocês são meus amiguinhos, coleguinhas, né? Vocês são meus parceirinhos aqui. Olha o que ele vai falar. Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, e a carne, agora o telefone que toca, né? Não é o telefone, é um delay dele aqui, né? As palavras que eu lhes tenho falado são espírito, são vida, mas são descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria atraí-lo. Claro que ele sabia. Ninguém sabia na hora lá, mas Jesus sabia. E depois sabia o que Jesus sabia. Deu para entender o mistério? Por causa disso é que eu falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo meu Pai. Diante disso, vou ler, lê comigo aqui. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Eram discípulos e abandonaram? Então Jesus perguntou para os 12. Gente, eu estou triste porque me abandonaram. Não, Jesus falou para eles, né? Vocês não querem se retirar também, não? Esse é o evangelho. Pastor fulano não quer ficar na igreja porque o senhor é feio. Mas não dá para fazer plástica, né? Agora, é Jesus quem manda. É Jesus quem manda as ovelhas. Então, olha aqui, Jesus. Vocês não querem ir embora também, não? Pedrão, né? Pedrão é demais, né? Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu não escolhi 12, um de vocês é o diabo, né? Esse seria Judas, filho de Simão Iscariote. O Judas tem pai, né? Simão Iscariote. Porque esse sendo os 12 era quem o haveria de trair, né? Queridos, que Deus a todos abençoe. Amanhã nós voltamos, né? Gente, ela vai dar 8h20 já, né? Que coisa maravilhosa. Amanhã eu ia trabalhar um slide hoje, eu vou ver se amanhã eu trabalho esse slide. Um pouquinho de discipulado, né? Pegando aí o texto da mulher samaritana, a questão do discipulado. Eu acho que vale a pena, né? Alguns pedidos de oração. O pastor Ricardo continua
em casa, se recuperando, graças a Deus. Amanhã deve tirar o dreno. Irmão Anderson continua se recuperando, tomando a medicação para expelir as pedras, né? Orem pela família da irmã Eliane, né, esposa do pastor Roberto. Ela tinha pedido oração pela irmã de criação dela, Kelly, estava lutando com câncer, mas partiu, né? E o enterro foi hoje à tarde, se eu não me engano, a informação que eu recebi. Orar por alguns enfermos de nossa igreja também, que estão lutando com a saúde, dentre eles a minha esposa, Carla. Eu sei que vocês têm orado também. Vamos terminar? E depois nós vamos terminar com uma canção na casa e um medley, né? E a ele a glória, aí, lá da Igreja Batista Água Branca, na Ibabe. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra. Continua falando aos nossos corações, nos alimentando. Toma ali a família enlutada da Kelly, consolando os corações, os enfermos, as famílias enlutadas em meio a essa doença, famílias que perderam o emprego, muitos perderam a esperança. Tem misericórdia, Deus. Obrigado pelo teu cuidado e proteção. Nós te louvamos e te adoramos. Pedimos uma noite de paz. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe, esteja consolando e confortando os corações. E vamos então terminar com Paulo César Baruch, Igreja Batista Água Branca, cantando para a glória de Deus. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa,
há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus, Pai. Há tantos de nós que num domingo como esse fica se perguntando quando é que voltamos às reuniões presenciais. Quando será, Senhor? Para que neste ajuntamento eu seja curado e perdoado, e me sinta e me perceba perdoado. Espírito Santo, fala aos nossos corações nesse dia. Você não precisa esperar a volta presencial, porque a presença do Todo-Poderoso está aí contigo, no teu ajuntamento, no meio do teu lar. Eu posso crer e dizer ao teu coração: a tua casa é a casa de Deus hoje. Essa reunião em volta da mesa, ou mesmo que vocês estejam no sofá, é a casa de Deus. É aí que Deus ordena a bênção. E eu te convido a fechar os teus olhos e orar ao Senhor com gratidão, com reverência, com temor, mas também com intimidade. Ó Senhor, quem nos ama tanto assim, a ponto de, mesmo não havendo em nós nenhum merecimento, nos convidar à sua mesa. Ah, Senhor, a tua mesa não é qualquer mesa. É na tua mesa onde os preconceitos são vencidos, os temores nos deixam finalmente. É a tua mesa que nos oferece um olhar de compaixão e não de acusação, Senhor. E é neste lugar que nós estamos hoje, com um coração aberto e que reconhece que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória pelo que estamos experimentando agora aqui. Ah, nenhum homem merece receber a glória que apenas o Senhor é digno de receber. Porque nenhum homem poderia fazer por nós aquilo que o Senhor está fazendo neste exato momento. Nós cremos, Senhor. A Ti a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor. A nossa alma canta a Ti neste dia, Senhor. E a uma só voz nós queremos reconhecer, para que todos escutem, que apenas o Senhor é digno de receber a glória. A Ele a glória.